psicóloga Pamela Peter-Levitz e estamos aqui com o nosso quadro Entre Quatro Paredes. E hoje nós vamos trabalhar um assunto de extrema importância, indispensável dentro de um casamento, porém, infelizmente, é o que menos acontece. Então, o nosso tema é casal sem diálogo. E especificamente hoje nesse vídeo, irei trabalhar com vocês os 5 principais comportamentos que dificultam o casal ter esse bom diálogo, o casal desenvolver esse comportamento indispensável para a boa convivência e resolução de conflitos. Então vamos lá. O primeiro comportamento muito comum e por incrível que pareça, por mais que você considere algo natural do ser humano, não é. E qual seria esse? Não saber ouvir. Pamela, mas como assim? O ouvir é natural, eu estou ouvindo o que a pessoa está dizendo. Não necessariamente. Principalmente quando se trata de um assunto em que você não quer conversar, é um assunto chato para você ou algo muito difícil que você considera e que você tenha que resolver. Nós evitamos assuntos difíceis. Porém, a chave aqui não é o que a gente fala, mas como falamos. Isso é de crucial importância para que nós não ativemos soldadinhos no ouvido do outro. Mas essa habilidade de ouvir, ela é algo que você tem que treinar, sabia? Não é algo natural. Quando estou ouvindo, não necessariamente estou entendendo o que a pessoa quis dizer. Então, eu já crio aquele comportamento de rebater tudo que a pessoa está falando. Não deixo a pessoa finalizar uma frase. Já suponho o que ela quer dizer antes de terminar o discurso. E aí antecipo os meus pensamentos, tiro conclusões e ataco. Meu Deus, não paro para ouvir. Nos meus atendimentos, eu sempre falo para os casais que todas as vezes que vão ter uma conversa difícil, combine antes como será, para que você ajude o outro a ouvir. Então, por exemplo, olha, meu marido, irei falar algumas coisas para você, mas eu peço que você espere eu terminar de falar para que eu complete o raciocínio. E quando eu terminar, eu vou te sinalizar e aí você responde o que você achou daquilo que eu te disse. Pamela, mas parece algo tão mecânico, tão frio. Não, é porque na maioria das vezes a pessoa que está emocionada tira conclusões precipitadas daquilo que está ouvindo e ataca, porque não ouviu. E uma outra coisa que é muito importante, quando eu paro para ouvir o que o outro está falando, eu tenho a possibilidade de fazer perguntas quando eu não entendi o que está sendo dito. Quando eu não consigo ouvir, nem perguntas me surgem, nem dúvidas me surgem. Por quê? Porque eu já tirei as minhas próprias conclusões. E aí eu ataco, eu agrido em palavras aquela pessoa e, consequentemente, numa próxima vez que esse casal precisar trabalhar algum assunto difícil, terão esse registro dessa lembrança difícil que foi o nosso último diálogo e provavelmente não irão querer passar por isso novamente. Ou seja, o fato de nós não aprendermos a ouvir o outro faz com que o casal evite situações em que um fala e o outro ouve. Vamos procrastinando conversas extremamente importantes e necessárias para o bom desenvolvimento da relação. Então, o saber ouvir é uma prática desenvolvida, não é natural. E aqui eu vou te dar uma dica para você que for sincero consigo mesmo e admitir que não consegue ouvir, colocar em prática. Coloque uma música que você goste de ouvir e preste atenção na letra dessa música. Acompanhe toda a melodia. Se você ouvir uma música por dia, acompanhando a letra, ouvindo
estritamente o que o cantor está dizendo, você vai começar a exercitar esse ouvido. Uma outra dica: músicas instrumentais para quem gosta. Ouça a música e selecione no seu ouvido qual instrumento você dará atenção. Então, numa orquestra, vou prestar atenção nos violinos, vou prestar atenção nos cellos. E assim você vai desenvolvendo esse hábito de ouvir. Só um exercício para tentar ajudar você, ok? Vamos lá, então, para o nosso segundo comportamento extremamente prejudicial ao bom diálogo, que é rotular ou atacar o caráter. Então, todas as vezes que eu preciso ter uma conversa para resolver alguma situação com o meu cônjuge, eu já ataco o caráter, eu já o agrido de pronta. Por exemplo, você é muito burro mesmo, novamente fazendo isso. Nossa, mas como você é difícil, como você é tonta, como você é tonto, imbecil, seu grosso, sua grossa. Então você já ataca o caráter da pessoa, consequentemente os mecanismos de defesa cerebral vai se armar contra você e vai fazer o contra-ataque. Então isso não ajuda no diálogo. Todas as vezes que você precisar conversar, não é nem só com o seu cônjuge, mas com qualquer outra pessoa, elimine os adjetivos. Uma frase muito interessante que uma vez eu ouvi diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse e o que você fez, mas nunca esquecerão aquilo que você as fez sentir. Ou seja, ela pode até esquecer o que você disse, ou ele, né? Pode até esquecer o que você disse. Mas quando você o ataca com uma ofensa, aquela mágoa ficará registrada. E essa mágoa impedirá que vocês desenvolvam um bom discurso, um bom diálogo para resolver os conflitos que toda relação tem. Então, elimine os adjetivos. Tire isso da sua vida. Não agrida. O fato de alguém errar contra você não te dá o direito de errar contra a pessoa. Então, diga o que ele fez e não os adjetivos, todos aqueles que eu citei e muitos outros, né? Muito piores, inclusive, né? Que não é, chamar de bobo, às vezes é o de menos. E assim, vocês conseguem imaginar aí os apelidinhos que saem no meio dessa discussão. É muito triste, né? É muito mais ofensa do que resolução. Isso não vai adiantar em nada, não vai ajudar em nada, ok? E vamos lá para o terceiro comportamento, o famoso jogar na cara. Esse é velho, hein? Então, todas as vezes que precisamos conversar com o nosso cônjuge em relação a algo que precisamos resolver, você prontamente, ou o cônjuge prontamente, joga na cara. Mas o que você tá falando pra mim? Quem você pensa que você é? Você lembra bem aquele dia em que você fez isso ou que você disse isso? Quem é você para falar alguma coisa pra mim? Acabou. Jogar coisas do passado aqui no presente, numa situação em que precisamos resolver, é de extrema falta de inteligência, só vai acumular mágoas e não vai resolver nada. Sabe o que você está fazendo? Colocando data determinada para o fim do seu casamento ou do seu relacionamento. Então, o jogar na cara significa que existem coisas penduradas aí, coisas que não foram perdoadas. E aí, realmente, a falta do perdão é uma das coisas que dificulta o bom diálogo. Porém, neste vídeo especificamente, quero ensinar você o aqui e agora. Vamos trabalhar um problema por vez. Estamos falando do quê? Dessa ofensa X, é disso que vamos conversar. Vamos falar do passado? Então tá, vamos falar do passado. Agora, trazer à tona algo que já aconteceu, e se vocês estão juntos ainda foi porque decidiram assim, não vai adiantar jogar na cara o que aconteceu. E isso, inclusive, é uma fuga muito eficaz
para você fugir da sua responsabilidade naquela situação. Então, a pessoa vem colocar para você algo que está acontecendo e você, muito espertinho, joga na cara algo que aquela pessoa fez para se esquivar daquela situação. Isso não é legal, isso não é honesto. Então, estamos falando de um problema específico aqui e agora. Jogar na cara não vai ajudar você, não vai resolver e não vai resolver absolutamente nada, só vai piorar a situação. Desmoralizar o cônjuge por coisas passadas não te faz o certo da relação. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu ataco, eu perco a razão. Então isso não vai rolar e a partir de hoje você aprendeu como fazer, ok? Vou confiar em você. Outro comportamento muito prejudicial. Nossa, esse daí é pra tudo, né? Não é nem só pro diálogo. Mentira! Ou seja, todas as vezes que precisamos trabalhar algum assunto difícil, eu uso da mentira para me ajudar a sair de uma situação ou uso a mentira para explicar o porquê que eu fiz aquilo. Meu querido, minha querida, sabe o que você está fazendo? Somente somando mais um problema para você resolver depois. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta? Então, isso não vai te ajudar, só vai piorar a sua situação. Dá para colocar isso na cabecinha? Não conte mentira. Eu sempre falo assim, a mentira ela é esquecida, a verdade não. Então, se você usar uma mentira hoje para te ajudar nesse diálogo, pode até ser que funcione, mas daqui a um tempo você vai esquecer o que você disse. E aí você tem um novo problema. Consequentemente, você deixa de resolver o que estamos tratando aqui e soma mais um ali na frente que você vai ter que resolver. Agora eu te pergunto uma coisa. Se já tá difícil resolver um, você vai querer mais um? Tem certeza? Você acha mesmo que isso é uma atitude inteligente no seu casamento ou no seu relacionamento? Eu acho que não, né? Então vamos ter um pouco mais de inteligência emocional para desenvolver o diálogo, para resolver os nossos problemas, ok? E um outro extremamente prejudicial, mas não só no diálogo, mas também todo e qualquer tipo de situação, o famosinho orgulho. Como é difícil construir um diálogo com o orgulhoso. Meu Deus, já tive essa experiência, acredito que você também, em algum momento da sua vida. Ou eu estou falando diretamente com o orgulhoso, por que não? É o seguinte, o orgulhoso ele não admite os próprios erros. O orgulhoso não aceita ser admoestado, mesmo que seja em amor. O orgulhoso fecha portas de oportunidades para crescer, evoluir, se desenvolver como pessoa. O orgulhoso fecha tudo isso na vida dele, simplesmente por quê? Porque eu sou orgulhoso. O orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Então, você tem que entender que para que algo se resolva, primeiro eu preciso entender qual foi a minha participação nesta situação. Aonde foi que eu contribuí para que isso acontecesse? Admitir isso e, inclusive, começar o diálogo falando sobre isso, você já desarma a outra pessoa, o ouvinte. Nossa, ele está admitindo que ele errou. Então, primeiro você admite a sua participação. Qual foi os pontos ali que você considera que provavelmente ajudou que aquilo acontecesse? É assim, apresente ao outro o que foi que aconteceu e qual é o motivo do qual você está querendo ter esse diálogo. Pegou a estratégia? Com isso, você não vai armar o outro, você vai evitar com que o outro venha com um ataque. E aí você não vai sentir a necessidade do contra-ataque. Então, meus queridos, orgulho não leva ninguém a nada e a lugar nenhum. Quebre isso. Se você quer
ser um bom pai, uma boa mãe, se você quer ser um bom marido ou uma boa esposa, lembre-se, o orgulho vai ser a primeira coisa que vai destruir tudo isso na sua vida. E não somente nos papéis que você desempenha, mas principalmente em você mesmo. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou em paz comigo mesmo, consequentemente eu não serei uma boa mãe, eu não serei uma boa esposa, eu não serei uma boa filha, uma boa amiga. Isso vai interferir diretamente nos meus papéis. Então, o orgulho não te ajuda e muito menos ajuda o outro. E muito menos ainda a construir um diálogo. Promete para mim que você vai pensar sobre isso? Esses 5 comportamentos que eu listei aqui para vocês são os mais comuns, mas existem muitos outros que podem atrapalhar o diálogo e pretendo aqui no nosso quadro trazer para vocês conforme o tempo. Mas deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida ou algum outro tipo de comportamento que você considera ou que você já viveu que atrapalhou o diálogo no seu relacionamento, para que eu possa pensar sobre isso e trabalhar ali para você e uma forma de te ajudar. Então, anote esses pontos e aplique esse conhecimento. Conhecimento não praticado não é conhecimento fixado. Você só vai aprender a partir do momento que você colocar em prática, ok? E é esse o meu desejo aqui. Edificar e fortalecer a sua família. A vitória da família é a vitória da sociedade. Dentro da família, dali saem membros que vão compor uma sociedade. Então, esse investimento não é apenas em você ou na sua família. É um investimento social. É um investimento para um futuro melhor. Pense sobre isso. Ainda há esperança. E se você está assistindo esse vídeo, eu acredito em você, que você pode fazer parte dos que podem mudar todo esse cenário e ser um testemunho de um casamento feliz. Como eu sempre falo, ore sobre isso, peça para que Deus te ajude, que quebre o teu coração e faça você ter consciência desses 5 comportamentos que listamos aqui. Então, peça a Deus, Senhor, me mostre em quais situações eu atuo assim ou eu faço assim, para que você possa ser mais assertivo nas suas colocações, na sua posição dentro do casamento. E lembre-se, para fechar, a mudança começa por você, ok? Um forte abraço e muito obrigada. E tá aqui a minha contribuição para a vida de vocês.